Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 2 da primeira epístola de Pedro aprofunda a identidade espiritual e a conduta prática dos cristãos no mundo. Pedro inicia o texto exortando os crentes a abandonarem toda a maldade e a buscarem o leite espiritual puro para o seu crescimento. Esta introdução é a porta de entrada para uma das metáforas mais ricas do Novo Testamento, onde a igreja é descrita como um edifício espiritual construído sobre Cristo, a pedra viva e angular, enquanto os fiéis são chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O texto prepara o leitor para compreender o papel social do cristão, instruindo-o a viver de forma exemplar diante da sociedade e das autoridades, e a suportar os sofrimentos injustos seguindo o exemplo supremo de mansidão deixado pelo próprio Cristo, o pastor e bispo de nossas almas. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Pedro 2 do livro de 1 Pedro da Bíblia. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 2 Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 3 Agora que provaram que o Senhor é bom, a pedra viva e um povo escolhido. 4 À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. 5 Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 6 Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 7 Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. 8 E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. 9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 10 Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 11 Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 12 Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. O respeito pela autoridade. 13 Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. 14 Seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. 15 Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 16 Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. 17 Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei.
Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O crescimento espiritual, a nova identidade coletiva e o exemplo do sofrimento de Cristo. No capítulo 2 de sua primeira carta, o apóstolo Pedro constrói uma ponte entre a identidade celestial que o crente recebeu, exposta no capítulo 1, e o seu papel prático dentro da sociedade e da comunidade de fé. Pedro usa metáforas profundas do Antigo Testamento para redefinir o status dos cristãos no mundo, mostrando que, embora fossem rejeitados e marginalizados pelo Império Romano, eles se tornaram o verdadeiro templo e o povo exclusivo do Deus vivo. Na segunda metade do capítulo, o autor entra em orientações extremamente práticas e difíceis sobre a conduta civil e social dos crentes. Ele aborda o relacionamento com as autoridades políticas, os deveres no ambiente de trabalho da época e conclui apresentando o padrão absoluto de comportamento diante da injustiça, o exemplo silencioso, pacífico e sacrificial de Jesus Cristo na cruz. O tema central deste capítulo é: o crescimento espiritual exige o abandono dos vícios relacionais e o apego à palavra, integrando o crente em um povo eleito e sacerdotal edificado sobre Cristo, a pedra angular, o que deve resultar em uma conduta civil exemplar, na sujeição às autoridades e na paciência diante do sofrimento injusto, seguindo as pegadas de Jesus. Primeiro, o alimento da nova vida e a edificação do povo sacerdotal, versículos 1 a 10. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o capítulo conectando a regeneração com a ética diária por meio da palavra, portanto, no versículo 1. Ele ordena que os crentes se despissem, como quem troca de roupa, de 5 vícios que destroem a comunhão: toda maldade, todo engano, fraude, hipocrisia, inveja e qualquer espécie de maledicência, falar mal dos outros. No versículo 2, ele usa a metáfora de um bebê para ilustrar o progresso espiritual. Assim como uma criança recém-nascida chora e deseja ardentemente o leite materno, o cristão deve desejar de coração o leite espiritual puro, a palavra de Deus, pois é através desse alimento que ocorre o crescimento que conduz à salvação final. Esse desejo é natural para quem já provou e experimentou a bondade do Senhor, versículo 3. A partir do versículo 4, Pedro introduz uma rica metáfora arquitetônica e espiritual baseada no templo. Ele descreve Jesus Cristo como a pedra viva. Embora Jesus tenha sido rejeitado e descartado pelos construtores humanos, as lideranças religiosas e o império, ele foi escolhido por Deus e é infinitamente precioso para o Pai. O milagre da graça, segundo o versículo 5, é que ao nos aproximarmos de Jesus, nós também passamos a ser utilizados como pedras vivas. Deus nos une uns aos outros para edificar uma casa espiritual, um templo invisível e humano. O objetivo dessa construção é exercer um sacerdócio santo, apresentando sacrifícios espirituais, como orações, louvores e vidas consagradas, que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. Nos versículos 6 a 8, Pedro cita profecias do Antigo Testamento para mostrar o duplo efeito de Cristo na história. Para os que creem, Jesus é a pedra angular, a rocha principal que sustenta e alinha toda a construção, e quem confia nele jamais será envergonhado ou decepcionado. Porém, para os que não creem e rejeitam a mensagem, essa mesma rocha se transforma em uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam e se acidentam espiritualmente porque desobedecem à mensagem do Evangelho. O clímax teológico do bloco ocorre nos versículos 9 e 10, onde Pedro confere à igreja os títulos honoríficos que antes pertenciam estritamente a Israel. Ele define a nova identidade coletiva dos cristãos com 4 termos de alto impacto: geração eleita, uma linhagem escolhida por Deus; sacerdócio real, reis e sacerdotes que têm acesso direto à presença do Rei do Universo; nação santa, um povo separado do pecado e com leis próprias; povo exclusivo de Deus, propriedade particular do Criador. O propósito dessa dignidade tão alta não é o orgulho, mas a missão: anunciar as grandezas e as virtudes daquele que o chamou da escuridão das trevas para sua maravilhosa e impressionante luz. O versículo 10 encerra lembrando o contraste histórico. Antes da conversão, eles nem sequer eram considerados um povo, mas agora são o povo de Deus. Antes andavam desamparados, mas agora receberam misericórdia total. A lição espiritual principal. A maturidade cristã depende da ingestão constante da verdade de Deus e da compreensão de que fomos transformados de indivíduos isolados em um povo sacerdotal, santo e precioso, cuja missão na terra é testemunhar as virtudes de Cristo. Aplicações práticas.
Desejar a palavra como um bebê. Avalie a sua fome pelas coisas de Deus. Você busca ler a Bíblia, compreender as verdades espirituais e orar com a mesma urgência e intensidade que um bebê chora pelo leite? Substitua o tempo gasto com conteúdos vazios da internet pelo alimento puro da palavra para que a sua alma cresça saudável. 2. Limpar os vícios de relacionamento. Faça uma varredura no seu coração com base no versículo 1. Há hipocrisia nas suas atitudes na igreja. A inveja do sucesso de um colega. Você tem participado de rodinhas de maledicência e fofoca? Abandone esses hábitos imediatamente se quiser que a sua comunhão com Deus funcione. 3. Cumprir a missão de anunciar a luz. Lembre-se de quem você é, propriedade exclusiva de Deus. O seu papel no seu local de trabalho, na faculdade ou no seu bairro é usar o seu bom comportamento e as suas palavras para mostrar às pessoas como a vida na luz de Cristo é infinitamente melhor do que viver nas trevas do pecado. 2. A conduta cidadã diante das autoridades e da sociedade. Versículos 11 a 17. O que o autor está ensinando? No versículo 11, Pedro muda o foco para a conduta ética dos cristãos inseridos na sociedade pagã e hostil. Ele usa um tratamento carinhoso, amados, para fazer um apelo urgente. Lembrando novamente que eles são estrangeiros e peregrinos neste mundo, ele insiste para que se abstenham e fujam dos desejos carnais e egoístas, pois esses desejos travam uma verdadeira guerra contra a saúde da alma. O segredo para desarmar as perseguições culturais estava no estilo de vida, conforme o versículo 12. Eles deveriam viver de maneira exemplar e irrepreensível no meio dos pagãos. A estratégia era simples. Mesmo que a sociedade os acusasse falsamente de praticar o mal ou de serem cidadãos perigosos, o que era comum contra os primeiros cristãos, os próprios pagãos seriam obrigados a observar as boas obras praticadas por eles e, no final das contas, acabariam glorificando a Deus no dia da sua intervenção. Nos versículos 13 a 15, Pedro aborda o dever político e civil, uma instrução chocante se lembrarmos que o império da época era opressor. Ele ordena que os cristãos se sujeitem a toda autoridade constituída entre os homens por causa do Senhor. Isso incluía o rei, ou imperador romano, como autoridade suprema, e os governantes locais enviados por ele para manter a ordem pública, punindo os criminosos e honrando os bons cidadãos. Pedro explica a soberania dessa postura no versículo 15. É a expressa vontade de Deus que, praticando o bem e sendo cidadãos exemplares, os cristãos calem e silenciem os comentários ignorantes de pessoas insensatas que atacavam a fé sem conhecê-la. O versículo 16 equilibra o conceito de liberdade cristã. O Evangelho liberta o homem, mas Pedro adverte: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa ou máscara para fazer o mal. A verdadeira liberdade não é o direito de fazer o que bem entender, mas sim a capacidade recuperada de viver como servos voluntários de Deus. O bloco se resume em 4 mandamentos diretos e equilibrados no versículo 17, que servem como código de conduta social do cristão. 1. Tratem a todas as pessoas com o devido respeito. 2. Amem os irmãos na fé, a comunidade cristã. 3. Temam a Deus, reverência ao Senhor. 4. Honrem o rei, respeito à autoridade civil. A lição espiritual principal. A cidadania celestial do cristão não o isenta de suas obrigações terrenas. A vontade de Deus é que vivamos com integridade civil, respeitando as leis e as autoridades para desarmar as críticas injustas da sociedade contra o Evangelho. Aplicações práticas. 1. Manter uma conduta exemplar no mundo. Como é o seu comportamento onde ninguém te conhece como cristão? No trânsito, na hora de pagar os impostos ou nas discussões da internet. Viva de forma tão correta que, mesmo que alguém discorde da sua fé, seja obrigado a respeitar a sua honestidade e integridade. 2. Respeitar as autoridades. Aplique o versículo 13 na sua realidade. Evite a postura de rebeldia cega, o hábito de insultar líderes governamentais ou desobedecer às leis de trânsito e civis apenas por conveniência. O respeito às autoridades constituídas é um testemunho de submissão ao próprio Deus que estabeleceu a ordem social. 3. Usar a liberdade com responsabilidade. Não use a graça de Deus ou a sua liberdade em Cristo como justificativa para cometer deslizes morais, faltar com respeito com os outros ou negligenciar os seus deveres. Use a sua liberdade para servir a Deus e fazer o bem ao próximo. Voltamos a ler.
18 Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. 19 Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 20 Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. 21 Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. 22 Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 23 Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 24 Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 25 Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o trabalho sob injustiça e o padrão do sofrimento de Cristo, versículos 18 a 25. O que o autor está ensinando? Pedro direciona suas palavras nos versículos 18 a 20 para um grupo social muito específico e vulnerável da época, os escravos domésticos, oiketai. No contexto romano, os escravos não tinham direitos legais e dependiam totalmente do humor de seus senhores. O apóstolo ordena que eles se sujeitem aos seus senhores com todo o respeito, estendendo essa postura não apenas aos patrões que eram bons, justos e amáveis, mas também àqueles que eram perversos, duros e maus. O argumento de Pedro é contracultural, versículos 19 e 20. Ele afirma que é louvável e digno de aprovação diante de Deus quando alguém, motivado por sua consciência limpa para com o Senhor, suporta o peso de aflições e maus-tratos sofrendo de maneira injusta. Afinal, não há mérito ou vantagem espiritual em tolerar um castigo físico recebido por ter cometido um erro real. Mas se o indivíduo faz o bem, cumpre o seu dever e, mesmo assim, aceita o sofrimento com paciência, essa postura agrada profundamente o coração de Deus. No versículo 21, Pedro eleva esse princípio a um chamado universal para todos os crentes. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. A palavra grega para exemplo, hipogramos, refere-se a um modelo de caligrafia que as crianças seguiam na escola, cobrindo os traços por cima. Jesus desenhou o traço do sofrimento, e nós devemos colocar os nossos pés nas suas pegadas. A anatomia do sofrimento de Jesus é descrita com base nas profecias do servo sofredor de Isaías 53, nos versículos 22 a 25. Inocência absoluta. Ele nunca cometeu nenhum pecado e nenhuma mentira ou engano jamais saiu de sua boca. Versículo 22. 2. Ausência de reação. Quando era insultado e cuspido pelos soldados, ele não respondia com insultos. Quando sofria a dor dos pregos, não fazia ameaças de juízo contra os seus algozes. Versículo 23. 3. Confiança na justiça divina. Em vez de fazer justiça com as próprias mãos, Jesus entregava-se inteiramente àquele que julga com perfeita justiça, o Pai. O versículo 24 explica o propósito teológico desse sofrimento vicário. Em nosso lugar, Jesus carregou pessoalmente os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro da cruz. O objetivo desse sacrifício foi duplo, para que morrêssemos para a prática dos pecados e passássemos a viver focados na justiça de Deus. Pedro conclui aplicando a promessa de restauração. Por meio das feridas e maus-tratos que ele sofreu, nós fomos curados do pecado. O versículo 25 encerra o capítulo lembrando o resgate dos leitores. Todos andavam errantes como ovelhas desgarradas e perdidas no deserto, mas agora encontraram o caminho de volta e se converteram ao verdadeiro pastor e bispo de suas almas, Jesus Cristo. A lição espiritual principal. Suportar o sofrimento injusto no ambiente de trabalho ou nas relações sociais com paciência e sem retaliação é uma atitude que agrada a Deus e cumpre o nosso chamado de imitar o exemplo de Cristo na cruz. Aplicações práticas. 1. Agir com integridade com chefes difíceis. Se você tem um chefe, supervisor ou cliente que é injusto, grosseiro ou difícil de lidar, não responda fazendo um trabalho relaxado, falando mal dele pelas costas ou sabotando a empresa. Cumpra o seu dever com excelência por amor a Deus.
A sua paciência diante do erro alheio é louvável diante do Senhor. 2. Não revidar as ofensas. Quando for alvo de um insulto, de uma fofoca ou de uma injustiça no seu ambiente familiar ou profissional, aplique o versículo 23. Não devolva a agressão na mesma moeda, não faça ameaças e não busque vingança. Entregue a situação nas mãos de Deus, que é o justo juiz, e deixe que ele cuide do caso. 3. Viver para a justiça. Lembre-se diariamente do preço pago na cruz descrito no versículo 24. Se Cristo sofreu para que você morresse para o pecado, não brinque com os velhos erros. Use a cura espiritual que ele te deu para caminhar em retidão e submissão ao pastor da sua alma. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o crescimento espiritual necessita da rejeição dos pecados de relacionamento e do apego ardente ao leite puro da palavra de Deus. Segundo, a Igreja é um templo dinâmico feito de pedras vivas, fundamentado em Cristo como a pedra angular e rejeitado pelos incrédulos, que tropeçam na desobediência. Terceiro, os cristãos receberam a dignidade de serem geração eleita, nação santa e propriedade de Deus com o objetivo claro de anunciar as virtudes divinas ao mundo. Quarto, como peregrinos, os fiéis devem manter uma conduta civil exemplar e obedecer às autoridades e leis para calar a ignorância dos críticos e glorificar a Deus. Quinto, suportar o sofrimento injusto com paciência e integridade faz parte do chamado cristão, imitando Jesus, que sofreu calado, carregou os nossos pecados na cruz e nos trouxe de volta ao pastor das nossas almas. Reflexão espiritual final. O capítulo 2 de 1 Pedro nos arranca da mentalidade de vítimas do sistema e nos eleva à categoria de embaixadores do reino de Deus em território estrangeiro. Ele nos lembra de que as maiores armas da Igreja contra um mundo hostil, cético e agressivo não são o poder político, a força bruta ou os debates barulhentos nas redes sociais. As nossas armas são a santidade coletiva, a integridade civil e a capacidade de sofrer injustiças sem perder a doçura e a confiança no justo juiz. É muito fácil amar quem nos trata bem e respeitar chefes e governantes que compartilham de nossas opiniões. O teste real da nossa fé acontece quando somos confrontados pela injustiça, pela grosseria e pela opressão. É nesses momentos de dor que o mundo consegue enxergar se somos apenas religiosos teóricos ou se realmente fomos curados pelas feridas do Calvário. Que nesta semana você caminhe com a firmeza de quem sabe que faz parte do povo exclusivo de Deus. Que a sua boca se feche para o insulto e para a fofoca, e se abra para desejar a verdade bíblica e anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas. Coloque os seus pés com confiança nas pegadas de Jesus e deixe que o pastor da sua alma guie cada um dos seus passos. Vou te explicar o capítulo 2 de 1 Pedro, é um dos textos mais impressionantes da Bíblia sobre a nossa identidade e o nosso comportamento social. Pedro usa a imagem de uma construção civil antiga para explicar o que é a igreja e, depois, dá conselhos práticos de como viver em uma sociedade que não partilha da mesma fé. Vamos analisar este texto por partes, de forma didática, destacando as imensas conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte: o alimento para o crescimento, versículos 1 a 3. O que o texto diz? Pedro começa dizendo que, para avançar na fé, é preciso fazer uma faxina no coração, jogando fora a maldade, a mentira, a hipocrisia, a inveja e a fofoca, maledicência. Ele usa a metáfora de um bebê. Assim como um recém-nascido chora pelo leite materno, o cristão deve desejar o leite espiritual puro, a palavra de Deus, para crescer de forma saudável. Ligação com o Antigo Testamento. O versículo 3 diz: agora que provaram que o Senhor é bom. Esta é uma citação direta do Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Pedro lembra que a experiência com Deus deve gerar fome por conhecê-lo mais. Segunda parte: o edifício espiritual e as pedras vivas, versículos 4 a 8. Aqui, Pedro usa a arquitetura como uma lição de teologia. O que o texto diz? Jesus é descrito como a pedra viva. Na engenharia antiga, a pedra mais importante de um edifício era a pedra angular, a pedra de esquina, que alinhava e sustentava toda a estrutura. Os homens, as autoridades da época, rejeitaram Jesus, mas Deus o escolheu como a base de tudo. Pedro diz que nós somos pedras vivas que estão sendo encaixadas ao redor de Jesus para formar uma casa espiritual, o novo templo. A pedra de tropeço.
Para quem rejeita a mensagem, essa mesma pedra fundamental vira uma pedra de tropeço. As pessoas batem o pé nela e caem. Ligação com o Antigo Testamento. Pedro faz uma colagem de 3 textos proféticos do Antigo Testamento aqui. 1 Isaías 28:16. No versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, preciosa. 2 Salmos 118:22. No versículo 7, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Este era o salmo favorito da igreja primitiva para explicar a rejeição e ressurreição de Jesus. 3 Isaías 8:14. No versículo 8, que previa que o Messias seria uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que desobedecessem. Terceira parte. A nova identidade da igreja. Versículos 9 a 12. Esta é uma das declarações de identidade mais importantes do Novo Testamento. O que o texto diz? Pedro confere aos cristãos, judeus e gentios, 4 títulos grandiosos: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. O objetivo dessa identidade não é o orgulho, mas sim uma missão: testemunhar as grandezas de Deus. Ele lembra que antes eles estavam perdidos, nem sequer eram povo, mas agora receberam misericórdia. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 19:5-6. Quando Deus tirou o povo do Egito e fez o pacto no Monte Sinai, ele usou exatamente estas palavras para Israel: vocês serão a minha propriedade exclusiva. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pedro está dizendo que a igreja herdou a mesma dignidade e missão que Deus deu ao Israel do Antigo Testamento. Oséias 1 e 2. No versículo 10 no Antigo Testamento, o profeta Oséias teve filhos com nomes simbólicos para mostrar o castigo de Israel: Lo-Ruama, não misericórdia, e Lo-Ami, não meu povo. Mais tarde, Deus prometeu reverter isso. Pedro cita Oséias para mostrar que essa promessa se cumpriu em Cristo. Quem estava longe, agora é povo. Quarta parte. Cidadania e respeito às autoridades. Versículos 13 a 17. O que o texto diz? Pedro lembra que, embora os cristãos sejam estrangeiros neste mundo, eles devem ser cidadãos exemplares. Ele pede para que se sujeitem às leis e governantes da época, Império Romano. A melhor maneira de calar as críticas e acusações falsas dos perseguidores não é na base da força ou da revolta, mas fazendo o bem. Ele resume a ética cristã no versículo 17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ligação com o Antigo Testamento. Essa postura de ser um bom cidadão mesmo sob um governo que não serve a Deus ecoa o conselho do profeta Jeremias aos judeus exilados na Babilônia. Em Jeremias 29:7, Deus diz ao povo através do profeta: busquem a paz da cidade para onde os exilei e orem por ela ao Senhor, porque na paz dela vocês terão paz. Quinta parte. O exemplo do servo sofredor, versículos 18 a 25. O que o texto diz? Pedro se dirige aos escravos da época, uma classe social gigantesca e muito sofrida no Império Romano. Ele diz que, se eles sofrerem injustamente mesmo fazendo o trabalho correto, isso é nobre diante de Deus. Para consolá-los, ele apresenta o maior exemplo de todos, Jesus. Jesus foi insultado e não revidou, não usou de violência, carregou os nossos pecados na cruz, madeiro, e absorveu a dor para nos curar e resgatar como ovelhas que estavam perdidas. Ligação com o Antigo Testamento. Esta sessão final é uma releitura emocionante e quase literal de Isaías 53, o famoso capítulo do Antigo Testamento sobre o servo sofredor. Quando Pedro diz que nenhum engano foi encontrado em sua boca, versículo 22, ele cita Isaías 53:9. Quando diz que por suas feridas vocês foram curados, versículo 24, ele cita Isaías 53:5. E quando menciona as ovelhas desgarradas, versículo 25, ele aponta para Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Pedro mostra aos escravos e aos aflitos que, quando eles sofrem injustamente, eles se parecem com o próprio Messias profetizado no Antigo Testamento. Resumo didático da mensagem de 1 Pedro 2. Imagine que a comunidade cristã é um edifício monumental no centro de uma cidade pagã. 1. A fundação. O alicerce é Jesus, a pedra angular. Cada membro é uma pedra viva colada nele. 2. O interior. Dentro desse edifício opera um sacerdócio.
Pessoas que transformam suas vidas em atos de adoração e amor. 3. A fachada. Quem olha de fora, a sociedade, pode tentar falar mal ou criticar o prédio, mas ao verem um comportamento exemplar, o respeito às autoridades e a integridade dos moradores na hora da dor, seguindo os passos de Jesus, as pessoas acabam glorificando a Deus. Pedro usa o Antigo Testamento como manual de identidade da igreja para dizer: vocês não são um grupo de coitados sendo perseguidos, vocês são o templo vivo do Deus soberano. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!